Eu tava meditando hoje na história de Davi. Cara, para muitas pessoas Davi é um personagem bíblico muito contraditório, né? Porque Davi cometeu alguns atos ilícitos na sua vida e isso lhe causou assim um dano muito grande na sua vida social, no meio da sua família, sabe? Foi algo muito forte no seu ministério. Só que assim, Davi, ele nos mostra algo assim sobrenatural. Nós temos assim um exemplo da parte de Davi assim muito tremendo. Porque cara, Davi, ele tinha um direito de ser uma pessoa revoltada, ele tinha um direito de ser uma pessoa que ser uma pessoa, vamos dizer assim, triste, abatida, depressiva. Porque se a gente começar a ver a história de Davi ali em 1 Samuel, 2 Samuel, no Antigo Testamento, a gente vai ver que a própria base familiar de Davi era uma base totalmente destruída. Por quê? Porque Davi nasceu numa família onde ele tinha vários irmãos. E no meio dessa família, Davi nasceu com uma característica física diferenciada, né? Porque alguns estudos mencionam, a própria Bíblia fala que o próprio Davi ele nasceu com uma característica assim diferente mesmo, cabelo ruivo, olho meio claro. E a gente sabe que o povo de Israel, o povo judeu, tem uma forma totalmente diferente, assim, uma forma física totalmente diferente. Então assim, Davi começou a ser humilhado por conta de ter nascido diferente. Ele poderia ser inserido ali junto com os irmãos deles em casa, mas o pai dele, Jessé, preferiu deixar Davi lá no campo cuidando das ovelhas. E naquela época, quem cuidava de ovelha era assim, vamos dizer assim, tirado o tempo todo. As pessoas, pô, cara, você cuida de ovelha, cara? Pô, então, cuida de ovelha. Pô, mas cuidar de ovelha no meio dos espinhos aí, do carrapato. E Davi, ele cuidava das ovelhas do seu pai e ele dormia lá no mato, cara. Ele ficava lá no meio do pasto lá, junto com as ovelhas, e ele amava isso, cara. Ele amava. Enquanto as pessoas lá na casa dele estavam dizendo, o cara tá lá no meio do pasto lá, cuidando das ovelhas, Davi tá dizendo assim, pô, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe? Davi fazia aquilo com uma certa virtude, cara. Ele fazia aquilo com uma certa excelência. E cá pra nós, quando a gente faz alguma coisa com excelência, aquilo assim tem assim 100% de dar certo, sabe? Você tem as expectativas totalmente supridas, porque aquilo é feito com o coração. E Davi fazia aquilo com o coração, de verdade mesmo. E aí a gente começa a entender que a história de Davi desde o princípio, ela começa muito difícil, desde o nascimento. Aí o povo de Israel pede um rei. E aí Deus vê quem? Deus vê Davi, segundo o coração dele. Deus vê Davi, uma pessoa humilde, honesta, uma pessoa que cuidava com zelo das ovelhinhas do seu pai. E Deus exalta ele, ungindo ele como rei de Israel. Todo mundo sabe dessa história e é linda, maravilhosa essa história. Mas existe algo que me chama a atenção, é que depois que Davi sobe o trono, depois que tem todo aquele trajeto que ele passa de sofrimento ali, ele começa a ver as coisas de um modo diferente. Ele começou a aparecer na história, mas não como Davi, segundo o coração de Deus, mas como um cara errante. Essa é a parte negativa de todo ser humano, né? A gente vê uma pessoa que tem 1000 acertos. Quando o cara dá um deslize, a gente acha que ele tem que ser dizimado, tem que ser destruído. Não é bem assim. A mesma forma que o pecado vem sobre a vida de alguém, ela pode vir sobre a sua vida. Da mesma maneira que você tropeçou, o teu irmão também pode tropeçar. Só que a gente às vezes, cara, não consegue entender isso. A gente acha que só a gente tem razão. Não, fulano fez isso, não acredito. Não, fulano tem que ser preso, fulano tem que ser destruído, fulano tem que ser prejudicado. Não é bem assim. A gente sabe que todos nós podemos cometer erros. E Davi cometeu um erro. Que erro que Davi cometeu? Davi se deitou com uma mulher que não era dele. E ele cometeu esse erro, cara. E por conta desse erro, lógico, ele foi punido por Deus, porque Davi tinha uma intimidade com Deus. Só que assim,
Depois de que aconteceu tudo isso, que ele se deitou com essa mulher que não era dele, que o marido da mulher dele era um dos valentes do seu exército, que ele faz esse homem ficar na frente da batalha contra os filisteus e esse homem morre. Depois de todo esse trajeto, ele ficou com a sua mulher. E depois disso ele foi punido. Só que uma coisa aconteceu na vida de Davi, cara, que a gente não percebe. Um arrependimento verdadeiro. Davi, quando o profeta Natan chega a falar: Davi, você errou, cara, você fez isso, você pecou, você adulterou. Davi, você teria qualquer mulher do castelo, cara, mas você foi escolher a mulher do seu amigo, você foi fazer uma coisa que é abominável aos olhos de Deus. E Davi, cara, ele entende isso. Quer que eu te falo uma coisa? É tremendo quando você entende que errou, cara. É tremendo quando você aceita o seu erro, que você fala: pô, eu errei. A partir desse momento eu preciso tomar uma tendência na minha vida, eu vou mudar. E quando isso acontece, cara, Deus começa a escrever uma história linda pra você. Sabe por quê? Porque pra Deus é mais um pecador arrependido de verdade do que um cara que é hipócrita. De uma pessoa que é hipócrita. Sabe aquela pessoa que é hipócrita? Tipo, eu mudei. Cara, você não vê mudança na vida da pessoa. Deus conhece aquilo que está no nosso coração. Sabe? E Davi, cara, ele teve exatamente essa mudança genuína. Olha só o que Davi falou para Deus. Davi disse assim: Senhor, permita que aconteça qualquer coisa comigo, mas não retire de mim o seu Espírito Santo. Cara, ele priorizou a vontade de Deus, a presença de Deus. Davi estava no zero, estava destruído, acabado. Ele estava ali, ó, sabe, destruído como pessoa, sabe, destruído moralmente, mas ele se arrependeu. Lógico, as consequências existem, cara. Não adianta, para toda ação tem uma reação. Você faz algo errado, você vai esperar que coisas boas aconteçam com você? É lógico que não. Você fez algo e você vai ter que obter a resposta. A resposta que Davi obteve, cara, foi a luta dentro da sua casa, foi dificuldade, foi a morte do seu filho, foi muitas coisas que aconteceram e realmente isso afligiu muito Davi. Mas Davi permaneceu firme na presença de Deus. Eu não sei o que você está passando, não sei o que aconteceu contigo, não sei se a sua história realmente é uma história como a história de Davi. Mas, o arrependimento é que faz a diferença na minha e na tua vida. Não adianta você tentar provar para as pessoas: eu tenho que provar para todo mundo que eu tô diferente agora, que eu sou uma pessoa mudada. Você só prova sendo você mesmo, cara. Falando para você mesmo, olhando nos seus olhos, dizendo assim na frente do espelho: eu mudei e eu quero mudar cada vez mais. Não para suprir as expectativas de alguém, cara, que nunca te ajudou, que tá ali só te observando e te julgando. Não, para você olhar para você mesmo, para dentro de você mesmo, e falar: pô, cara, eu mudei como ser humano. Eu me sinto um cara diferente agora. Cara, esse sentimento é um sentimento maravilhoso. Então Davi, ele nos ensina essa belíssima história. Davi, ele foi perseverante, ele errou, cara. E o que é mais lindo é que lá na frente Deus fala assim: achei Davi segundo o meu coração. E alguns críticos, vai dizer o seguinte: pô, o cara errou, fez tudo isso e Deus chama ele segundo o coração. Deus, ele vê o que está dentro da alma. Deus não é aquele Deus, cara, que ele acredita nas palavras que saem da sua boca. Ele só acredita quando sai do seu coração com verdade. Não adianta, com Deus não tem barganha, cara. Deus conhece o nosso coração. E é por isso que você está sendo abençoado e tem sido criticado por pessoas. Mas o cara ontem estava fazendo isso. Mas ela ontem estava praticando isso. E hoje está vendo a sua vida totalmente restituída e não consegue entender. Não consegue assimilar as coisas. Por quê? Porque só entende quem vive na presença de Deus e é verdadeiro com Deus. E tem uma atitude de verdade e fala: Senhor, eu quero mudança. E essa mudança chega e realmente vive essa mudança de verdade. Então, aqui vai um conselho para você: não tenta provar nada para ninguém. Viva a sua vida, sabe, diferenciadamente. Se alegra na presença de Deus, luta pela sua família, luta pelo seu ministério, vá atrás das suas conquistas, é importante isso. Confia no Senhor, cara, deixa o resto. O resto é resto. Só Deus nos entende. Só Deus consegue compreender exatamente aquilo que nós somos e aquilo que nós temos a oferecer a Ele. Tá bom? Ficar com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.